O texto aí usa a expressão também, quando seus pecados se acumularem até o céu. Assim como os edificadores da antiga Babel, que se esforçaram para construir uma torre e esse topo alcançaria os céus e eles foram frustrados, sendo assim espalhados pela mão divina, assim também essa moderna estrutura babilônica, cujos pecados se acumularam até o céu, ou seja, quando a lei de Deus for finalmente invalidada pela legislação, ela também entrará em colapso. O texto aí também indica as razões para que o povo de Deus saia dessa Babilônia. A primeira razão, para não participar de seus pecados. Uma contínua associação com pecadores oferece o perigo de sermos influenciados a nos unir a eles. Como diz o ditado popular: me diga com quem andas e eu te direi quem és. Também um segundo motivo, não recebam as suas pragas. A culpa e o castigo de todos os remanescentes de Babilônia são preditos aqui. Deus está para derrubar esse sistema eclesiástico apostatado. E ele pede que o seu povo saia antes que o último golpe seja desferido, esmiuçando esse poder até o pó. Nos versos 6 e 7 lemos: tornai a dar-lhe como também ela vos tem dado, e retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Quando ela se glorificou e em delícias esteve, tanto lhe dai de tormento e de pranto, pois que ela diz em seu coração: estou assentada como rainha e não sou viúva, e de modo algum verei o pranto. Olha só a arrogância dessa igreja. Babilônia praticou más obras e a profecia aí diz que ela receberá em dobro tudo o que fez. Diz aí que ela está sentada como rainha. Ela é orgulhosa. Diz que está sentada como uma rainha, ou seja, com muito conforto. Está sentada em assento aquecido, bem arrumado, tem grande capacidade de comando sobre muita gente. Ela não reconhece a sua viuvez e diz que não fica triste, porque tem muitos filhos que a apoiam e seguem. Em vez de recolher-se em seu luto, ela senta-se como uma rainha, bem à vontade, satisfeita e orgulhosa, em palácios pomposos, localizados em lugares muito agradáveis e fartamente mobiliados. No verso 8 nós lemos: por isso, no mesmo dia virão as suas pragas, a morte e o pranto e a fome, e será consumida no fogo, porque forte é o Senhor Deus que a julga. As pragas que nós vimos no capítulo 17 vêm no mesmo dia, diz aí a profecia. E em profecia, um dia, como nós já vimos, simboliza um ano. Então, essas 7 pragas virão dentro do período de um ano. Então, a Babilônia terá um ano cheio da vingança do céu. Nos versos 9 a 11, nós lemos: e os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em delícias, sobre ela chorarão e prantearão, quando virem a fumaça do seu incêndio. E estando de longe, por medo do tormento dela, dirão: ai, ai da grande cidade, Babilônia, a cidade forte, pois numa só hora veio o teu julgamento, e sobre ela choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém compra mais as suas mercadorias. Olha só a razão para se lamentarem. Por que esses reis da terra se lamentam? Não é por causa do pecado da idolatria, mas porque perdem as suas mercadorias. Os mercadores que se enriqueceram com a abundância que existe nela acabarão por voltarem-se contra ela e destruí-la. Mercadores do mar e negociantes de preciosidades, agricultores, industriais, escultores, artesãos, todos lamentarão a sua ruína. Como depositaram nela sua confiança, eles veem suas esperanças dissiparem-se ao testemunharem o completo colapso de toda esta confederação política, econômica, financeira e educacional. E veja que eles se conservam de longe, como diz aí o texto. Veja quão infrutíferas e frágeis, sem esperança, é a amizade com pessoas ímpias.
Os reis da terra ficam olhando Babilônia sendo destruída, mas não podem fazer nada. O texto diz aí numa só hora. 4 vezes nós encontramos a expressão uma hora. É somente por uma hora que as potências do mundo reinarão com ela, como já vimos em Apocalipse 17:12. E em uma hora vêm os seus juízos, como vimos aí no verso 10. E as suas riquezas se tornam em nada em uma hora, como diz o verso 17, que vamos ver adiante. E em uma hora é posta em desolação, como nós veremos no verso 19. Veja o que diz os versos 12 até o 14. Mercadorias de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho fino, de púrpura, de seda e de escarlata, e toda espécie de madeira odorífera, e todo objeto de marfim, de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore, e canela, especiarias, perfume, mirra, incenso, e vinho, azeite, flor de farinha e trigo, gado, ovelhas, cavalos e carros, e escravos, e até a alma de homens. Também os frutos que a tua alma cobiçava foram-se de ti, e todas as coisas delicadas e suntuosas se foram de ti, e nunca jamais se acharão. O texto aí fala sobre as almas humanas. De todas as mercadorias do seu comércio, encontra-se uma que chama a atenção, que são estas almas aí. A Roma pagã comercializava escravos, mas não a vida destes. Já a Roma papal comercializa ambos. Ela vende as almas dos homens, vendendo benefícios eclesiásticos. Veja que alguns deles. Eles já venderam pedaços da cruz, dizem eles ser da cruz. Eles fazem negociação do perdão de pecados mediante indulgências, já fizeram isso. Fazem também a promessa de aliviar os fiéis do fogo do purgatório, que, aliás, foram eles mesmos que criaram, e com isso amedronta os seus fiéis, com missas pagas. Foi através do Papa João XXIII, no ano de 1410, que passaram a cobrar impostos dos prostíbulos. Olha só. Também houve a venda de documento oficial dando direito antecipado de pecar. Mesmo que o pecador tenha violado Maria, mãe de Deus, olha isso, descerás para casa perdoado e certo do paraíso, diziam eles. O Papa Leão X, em 1518, chegou a colocar dizeres absurdos para arrecadar dinheiro, tais como: cada moeda que cai neste cofre, uma alma desprega do purgatório e voa para o paraíso. Olha só, gente, que absurdo. E eles nunca informam quando essas pessoas deixam o tormento e celebram missas por uma pessoa falecida sempre que tem alguém que esteja disposto a pagar, né? O Vaticano manifesta-se contra o divórcio, ficando angustiado, como eles dizem, quando é votado nos países católicos. Mas eles mantêm o tribunal de rota que anula casamentos de casais ilustres por grandes somas de dinheiro. Eles querem o monopólio. O Vaticano é a corte mais suntuosa da Europa. Aplicam seus proventos desse comércio espiritual de tal forma que possuem bancos próprios, edifícios e até mesmo fazendas. Bem situados, fizeram opção pelos pobres, lutando para distribuir as riquezas dos outros, mas sem tocar na riqueza deles, né? Um doutor desta igreja, conhecido como São Bernardo, exprimindo sua amargura, disse o seguinte: o clero se diz pastores, mas o que são é roubadores. Não satisfeitos com a lã das ovelhas, bebem seu sangue. Todo engano e todo o seu orgulho, a profecia aí diz que vai ser derrubado por terra. Suas coisas delicadas e suntuosas se foram de ti, diz o texto, e nunca mais se acharão. Nos versos 15 a 17 lemos: os mercadores destas coisas, que por elas se enriqueceram, ficarão de longe, por medo do tormento dela, chorando e lamentando, dizendo: ai,
Ai da grande cidade, da que estava vestida de linho fino, de púrpura, de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque numa só hora foram assoladas tantas riquezas. E todo piloto, e todo que navega para qualquer porto, e todos os marinheiros, e todos os que trabalham no mar, se puseram de longe. Veja aqui novamente os mercadores se lamentando pela perda de suas mercadorias. Os mercadores que se enriqueceram com a abundância que existia nela vão acabar se voltando contra ela para destruí-la. Mais uma vez, nós vemos aqui a expressão em uma hora, se referindo à duração do seu completo poder e sua queda. Todos esses símbolos referentes aos reis da terra, aos mercadores e aos navegadores ligados à Babilônia, são, lógico, força de expressão profética, para demonstrar a total destruição de Babilônia e revelar que todos aqueles que apoiaram e ajudaram a difundir seus erros não vão poder fazer nada para salvá-lo dos juízos de Deus, porque estes vão perecer para sempre juntamente com ela.